Olá, tudo bem? Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. Nunca se esqueça, o amor vive no mundo através de você. E você está aqui no Amor Lensate, esse espaço na internet que eu criei para o autoconhecimento e não apenas qualquer tipo de autoconhecimento ou aprofundamento no ser, isso quer dizer, no seu ser, mas um autoconhecimento que produz a iluminação, assim taxada por muitos como iluminação espiritual, daqueles que contrataram trilhar esse processo, esse caminho de autoconhecimento que leva para um ser humano integrado neste atual momento do planeta Terra, que é assim chamado por muitos como a transição planetária. Então é sobre isso que nós falamos aqui no Amor Lensate. Se você é novo no canal, vou te pedir para você checar, por exemplo, playlists como o Diário de Bordo da Ascensão, já com mais ou menos 100 vídeos a respeito desse tema do autoconhecimento aprofundado que leva à iluminação. Também a playlist apenas intitulada com o nome Ascensão e acompanhar os nossos 3 quadros principais que nós temos aqui no canal. Sabedoria Pórtica, sempre às 20 horas, todas as terças. As nossas lives com temas bem profundos, sempre sendo realizadas aos domingos às 19 horas. E a Vida do Mestre, que geralmente deve sair aí ou está programado para acontecer na medida do possível de segunda a sábado, sempre às 22 horas. Às vezes falha, às vezes eu acabo não publicando um novo capítulo da Vida do Mestre às 22 horas, mas qualquer outro dia nesse horário você vai encontrar um capítulo da Vida do Mestre na playlist também intitulada A Vida do Mestre. Eu peço para você checar os meus serviços, os meus atendimentos conscienciais na minha agenda online, leituras-álmicas.reservil.com. Lá tem todo tipo de ajuda que você precisa para sair do sofrimento, para você se auto-melhorar, para você conhecer melhor da espiritualidade, da psicologia transpessoal. Então lá temos remoção de implantes etéricos, conversa com o eu superior, conversa com o time espiritual, leitura akáshica, cosmobiografia, integração de vidas simultâneas na cidade etérica de Shambhala, também outros processos alquímicos e clínicos espirituais, como álpecos e muitas outras coisas boníssimas, além dos cursos do canal Amor Lensate, materiais incríveis que você pode adquirir por um preço também, na maioria das vezes, acessível, se você quer se aprofundar e se tornar o senhor ou a senhora de si nesse momento atual do planeta Terra e da espécie. Com tudo isso dito, vou pedir para você fazer a inscrição do canal agora. Eu vou te dar 30 segundos, se você é novo, para você fazer essa inscrição. E para quem já está no canal, já conhece aqui o trabalho, também vou dar esses mesmos 30 segundos para você deixar um joinha nesse vídeo. Muito bem, agradeço o seu joinha ou a sua inscrição e hoje eu quero falar a respeito de um tema que se auto-intitula ou que eu o intitulo como o poder de um padrão. E para quem vem acompanhando, né, os ensinos Violeta nas últimas semanas, ou tem uma série de vídeos aqui no canal que eu falo sobre os véus, tá? Que formam essa coisa que nós chamamos de Maya, os comportamentos inconscientes, os padrões de pensamento e de crença desapercebidos por muitos, mas tão influentes na vida deles. Então, assim, quem vem acompanhando esses materiais, então esse vídeo aqui é uma continuação de outras coisas que eu já positei, de outras coisas que eu já mencionei em materiais anteriormente publicados no canal. Então, o poder de um padrão. A gente vai perceber na nossa consciência qual é o espaço que aquele padrão ocupa. Quer este padrão seja um véu em grade, e para quem quiser saber o que é um véu em grade, tem um vídeo aqui no canal, ou quer seja um véu que nós vamos assim determinar aparentemente isolado,
ou quer seja uma construção simbiótica de várias crenças ou de vários comportamentos que são alimentados por uma crença, ou uma série de pensamentos que atuam no teu mundo interior e que se conectam algumas vezes, mas às vezes se separam. Ou, por exemplo, padrões referentes à assubição. Por sinal, não sei se ainda eu fiz um vídeo sobre a assubição no canal, mas basicamente, se eu ainda não fiz, acho que não. Basicamente, quem quer saber o que é a assubição é quando placas e placas de informações do seu inconsciente se desprende dessa estrata que a gente chama, que é o leito oceânico do seu inconsciente e começam a ir subindo gradativamente, adentrando o subconsciente e às vezes podem até bater naquela barreira, que já é uma barreira consciente, logo abaixo antes de termos acima na superfície o que nós chamamos de consciência. Então, assim, qualquer que seja a configuração do padrão, qualquer uma dessas que eu mencionei aqui agora, ou talvez outras combinações que sempre são possíveis de um padrão se instalar, se alojar na consciência do seu ser. Qualquer que seja, então, vamos dizer, a manifestação desse padrão. Nós vamos saber o poder desse padrão na hora que nós, no processo de identificá-lo. Então, primeiro, no processo de identificá-lo, logo depois, na hora que nós de fato o identificarmos e como nós reagirmos após a identificação ao mesmo. E aqui eu não queria usar muito a palavra reação ou reagir, porque nem sempre vai haver uma reação. Na verdade, não é que você vai reagir à descoberta do padrão, a você conseguir enxergá-lo lá na sua consciência, qualquer que seja o nível da consciência. Consciência, superfície, subconsciente ou inconsciente. Mas às vezes essa reação a que eu me refiro, que a gente poderia dizer que é como você reagindo, às vezes é um efeito colateral de você olhar o padrão assim, cara a cara, por assim dizer. E esse efeito colateral pode ser uma eureka, você conseguir verbalizar internamente de maneira muito poderosa a percepção visual que você está tendo do padrão, e isso gera um assentamento da certeza no consciente de que aquilo está lá naquele nível do consciente, mesmo que seja um nível que nós chamamos de subconsciente ou inconsciente. E às vezes essa reação a que eu me refiro como sendo uma vinda de nós próprios pode ter a ver também com um efeito colateral no corpo, ou com uma série de situações ou perspectivas que você vai tendo em alguns momentos da sua vida nos dias seguintes à identificação do padrão, que podem estar conectados com a identificação do mesmo em primeiro lugar. Então, assim, com esses 3 pontos que eu compartilhei aqui, nós vamos perceber o poder de um padrão no processo de identificá-lo, independentemente se você está fazendo a movimentação consciente de querer identificar os padrões que fazem você ser quem você é, ou pelo menos que fazem aquele que se passa por ser quem você é, que é a tua personalidade humana, fingindo ser o ser que ela nunca vai conseguir ser, como ela está construída, ok? Porque assim, a personalidade humana, ela não existe por conta própria. Então, assim, tudo que ela aloja, que cria, tá? A estrutura que nós chamamos de personalidade humana, na verdade ela não aloja nela, porque ela é irreal. Então ela aloja no ser, mas é uma extensão da personalidade humana. Só que ela está usando um espaço que não é dela. Então, nós podemos dizer que a nossa personalidade humana, ela está usando uma propriedade, é como se ela ocupasse uma casa pela qual ela nunca pagou, pela qual que ela nunca alugou. Ela simplesmente começa a pegar espaços do real ser e começa a tomá-los para si. E começa a usar como garagem de estoque, começa a usar como espaços de estocagem, onde ela vai colocando os seus
como que eu gosto de dizer, os seus tijolos construtivos que dão para ela a essência dela, a forma dela. Mesmo a personalidade humana tendo uma forma, tendo uma essência, quero dizer, que acaba morfando a forma com a qual nós enxergamos a nossa própria personalidade humana e que também os outros a enxergam como algo conclusivo, como algo definitivo e palpável, ainda assim é uma ilusão. Então a essência da personalidade humana que tem uma forma é uma ilusão também. Só que o lugar onde ela aloja os blocos construtivos de si são lugares muito reais. E esses elementos colocados em lugares reais, eles também isoladamente, em mérito próprio, são elementos muito reais. Então é uma coisa muito louca, porque quando a gente fala, os padrões às vezes já são uma combinação de vários elementos, mas assim, quando a gente fala dos elementos que formam a personalidade humana, eles são muito reais e é louco pensar que eles formam uma coisa tão irreal, uma coisa tão fina, na verdade uma coisa tão frágil como a personalidade humana, que pode ser desconstruída tão facilmente pelos eventos do mundo exterior, pelas circunstâncias da vida, daquele que experiencia aquela manifestação que é a sua própria vida através da sua personalidade humana. Então é muito louco porque conforme tu começa a enxergar os teus padrões, tu tá enxergando materiais reais que podem ser usados na construção, nas construções de hologramas poderosíssimos e de vários níveis, ou fracos ou não, mas que tudo que eles fazem é produzir um holograma que na verdade está sustentado numa série de mentiras, por assim dizer. Então, assim, é como se os elementos que formam a nossa personalidade humana não fossem plenamente utilizados no seu total, na sua inteireza de capacidade, de potencialidade. Então, aqui nós estamos falando que conforme tu começa a ir para vários níveis do seu ser, níveis abaixo do nível superficial, e você vai encontrando padrões, então você está indo, na verdade, num espectro, numa linha. Você está indo de algo irreal para algo muito real. E de algo amalgamado, o que isso quer dizer? De algo que é muito bem estruturado, e é meio estranho você pensar que algo irreal é bem estruturado, para algo super simplístico, quase leviano, mas que é a coisa real. Então, é esse mergulho que você está fazendo. Você está indo da complexidade para a simplicidade. E a complexidade aqui neste contexto não é um sinal de realidade, de algo verdadeiro, e sim de algo inferior, de algo de uma qualidade muito menor do que aquela que a gente vai encontrar nos reais elementos produzindo essa coisa inferior, e que na verdade teriam potencial para produzir algo que suplantassem a eles mesmos. É uma loucura estar falando disso, mas é esse o mergulho que nós vamos fazer no ser. Quando a gente está mergulhando no ser até um certo ponto, até um certo nível, nós ainda não estamos mergulhando no ser. Nós estamos nos mergulhando nessa estrutura que se apossou do ser, e que não que controla o ser, porque não vai conseguir controlá-lo, mas aquela estrutura ocupa um espaço do ser. Enquanto a gente não atravessar ela inteira, a gente não vai chegar no magma, no oceano ao redor, que é o ser. Então o caminho para a gente acessar todo o ser é atravessar aquele, se pondo como o ser. E aí a gente também indiretamente, mesmo conhecendo as internalidades, tá? A parte interna daquele falso ser, ainda assim, num certo ponto, estamos conhecendo um lugar que também é do real ser, que está servindo como hospedeiro para aquela construção falsária, mesmo que a gente não enxergue o real estado original daquele espaço antes de ele ter sido ocupado por um dos componentes da estrutura, que se apresenta como o ser exteriorizado, a personalidade humana. Então, assim, para a gente ir para o grande ser, a gente tem que atravessar o pequeno ser, aquele que nós acreditamos e que foi criado para nós acreditarmos que é o nosso real ser, ou seja, iência. E aí eu quero trazer de volta o que eu falei no começo desse vídeo. Você vai perceber o poder de um padrão não é quão bem estruturado ele é.
Se ele é um véu em grade, se ele é um pensamento, assim, alheio, ou se ele é um pensamento alheio, alimentado por vários véus, ou se ele é um comportamento criado por traumas, ou criado por crenças, ou por grupos de crenças. Nada disso importa para tu saber o poder de um padrão. Tu vai saber o poder de um padrão, vamos repetir novamente para a gente finalizar essa conversa aqui nesse vídeo, no processo de identificá-lo, independente se o processo ele é consciente ou inconsciente. Às vezes pode ser que você esbarra num padrão. Você simplesmente um dia você tem uma eureka, acontece alguma coisa que desencadeia algum processo mental, algum processo analítico, que tu descobre que tu tem um padrão. E tu não estava ativamente e conscientemente fazendo esse processo. Então, no processo de identificar o padrão, no momento que nós identificamos de fato o padrão, e o que acontece logo após? Então é a gente ganhando as informações desses 3 estágios, vamos assim dizer, que a gente vai conseguir perceber o poder daquele padrão. Então, o padrão dentro do ser menor, do ser inferior, para ele ser um padrão realmente significativo, e quando eu falo significativo no sentido assim, na sua autoatualização, na sua autorrealização, no seu autoequilibramento, para ele ser um que você percebe assim, uau, isso está ocupando um grande espaço do real ser, do grande ser, que poderia estar ali ionizado, quer dizer, poderia estar ali calibrado para ser usado nas suas reais potencialidades. Você vai perceber o poder desse padrão não pelo tanto de espaço que ele ocupa, ou não pelas configurações na qual ele está, mas através do momento, pela primeira vez que o padrão ele se vê enxergado por uma mesma parte dessa personalidade humana, mas essa parte que é um componente lá do consciente, que seria você olhando para o padrão, sendo usado pelo grande ser. Então, assim, é o grande ser pegando um componente, um recorte da consciência do ser inferior e usando como microscópio, ou como magnificador, ou como telescópio, como ampliador de uma parte daquele próprio ser inferior. E para aquele ser inferior ser desvelado. É uma coisa meio louca isso. Então, assim, é quando o grande ser, o grande oceano, ele pega um peixinho da superfície e usa aquele peixinho da superfície para mergulhar em camadas profundas. E aquelas camadas, elas nem existem substancialmente até aquele que estava numa camada acima, que tem contato com outros componentes, com outros peixinhos, consegue de fato mergulhar até aquela profundidade, até aquela pressão atmosférica, e os seres que lá não existiam substancialmente, começam a existir substancialmente porque agora tem um ser de um outro nível superior confirmando a existência deles. E aí eles também conseguem se alocar e entender em que nível que eles estão aos outros níveis, se estes existirem. O bagulho é louco. Mas, para simplificar essa explicação, é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Às vezes, no seu processo de autoatualização, de equilibramento, você sabe que, vamos pensar, vamos supor que você está num intuito, você realmente está interessado, você pôs para si essa proposta, esse desafio, você pôs para você esse tempo, vou dedicar este tempo para olhar os padrões que constituem quem você é como pessoa nesta encarnação específica. E aí, você às vezes já identificou véus, sistema de crenças, você já identificou, vamos dizer, pensamentos específicos, sentimentos específicos. E aí chega um ponto que parece que você chega numa barreira invisível, sabe? Parece uma parede de plástico, parece um negócio super fino, mas ele é aderente, ele é o suficiente para te prender ali, tu não consegue atravessar. Tipo, a sua consciência não consegue atravessar. Então, assim, tu sente que tem uma coisa mais além, atrás dessa parede de plástico, mas você não consegue furá-la. E aí você sabe que a parede, numa certa maneira, ela é parte de algum padrão.
ou ela está a serviço de algum ou vários padrões. Então, assim, é aquela sensação desesperadora que alguns de vocês vão ter nesse processo de equilíbrio interno, onde você sabe que tem algo lá, mas você sabe que tem o lá e você sabe que nesse lá tem algo, mas tu não consegue pensar, tu não consegue pontuar o que é esse algo. E às vezes você vai atravessar várias semanas, ou dias, ou meses, tentando descobrir o que é aquele algo. E assim, para você descobrir o algo, é você descobrir também a coordenada geográfica do teu mundo interno, aonde está esse lá, na qual esse algo se deposita. Então, se descobrir o que é o algo, é revelar a coordenada exata da onde o algo está, ou seja, do local aonde o algo se assenta. Então, assim, quanto mais tempo, quando você tiver esses momentos que tu chega nessas barreiras internas, vamos assim dizer, e se demorar dias, ou assim, passar de 15 dias, saiba, esse é um padrão que tu vai desvelar em breve, que é muito poderoso. Ele é muito poderoso, tá? Porque assim, ele está escondido na tua fuça, na tua cara, certo? Veja, você às vezes já olhou para todos os lados, direcionalmente falando em teu mundo interior. E tu continua a sentir a presença do padrão, mas não importa se você move a tua consciência direcionalmente, tu não consegue pontuá-lo. Então isso é um sinal de um padrão muito poderoso. Isso é o sinal de um padrão muito poderoso, porque ele se esconde na luz do dia. E quando eu falo luz do dia aqui, é a luz da consciência. Então, o tempo que tu leva para tu identificar um padrão, quando tu sabe que, hipoteticamente, né, no campo da probabilidade, ele está lá, vai determinar o quão grande esse padrão tem influenciado a tua vida. Porque, veja, quanto mais escondido a luz da consciência, tipo assim, a luz do sol, um padrão for, maior será o seu impacto, o impacto dele de influência sobre você. Pois você não consegue definir onde ele está. Então você não consegue saber que veias energéticas e fluxos da tua consciência ele está influenciando. Então assim, é uma zona off limits, como a gente fala. É uma zona da tua consciência, vamos dizer, eu não vou dizer que é uma zona virgem, mas é uma zona que está fora do teu empoderamento de percebimento dela. Então, é como você não sabe as maquinações, o que está acontecendo ali. E pelo jeito é um padrão que ele se arquiteta nesse firewall, como eu gosto de dizer. Ele se arquiteta estando escondido debaixo dos holofotes. Ele se arquiteta na surdina, mas ele está muito aparente. Então, assim, é um padrão que ele trabalha com um nível de invisibilidade. E, por sinal, esse nível de invisibilidade e, por conseguinte, de invencibilidade tem a ver com a profundeza desse padrão. Porque, assim, esse padrão, provavelmente, esses padrões difíceis de você identificar, você vai ver que eles vão existir logo abaixo do consciente. Já é no subconsciente. Mas se eles estão em níveis ainda tão próximos do consciente, e é por isso que aqui nesse nível eles se camuflam, quer dizer que eles vão muito profundo. Eles vieram do fundo e foram crescendo por todos os níveis do inconsciente, o subconsciente, até chegar aqui na borda do consciente. Na borda do consciente ele tem que se camuflar, ele tem que ser camaleônico. Então, quando você encontrar esse padrão, você não sabe o que é, tu não consegue pôr o dedo, tu não consegue pensar, meu Deus, o que é isso? Saiba, talvez esse é um dos padrões mais definitivos, tá? Na construção de toda a casa, de todo o edifício que é essa personalidade humana. Talvez ele seja a sapata principal, talvez ele seja a coluna principal que liga todos os níveis. E na hora que você o desbaratá-lo, você identificá-lo, aí você, tipo, através dele tu tem o túnel para você identificar todas as outras ramificações. Você não precisa ir de ramificação em ramificação. Muitas pessoas têm esse tipo de padrão, por exemplo, na questão do auto-merecimento. O auto-merecimento, quer dizer, a falta de auto-merecimento. É uma sapata principal, uma coluna principal, padrônica, no consciente das pessoas com seus muitos níveis, ou 3 principais, que é o consciente, subconsciente e inconsciente, que ele é totalmente invisível.
ele é totalmente invisível. As pessoas às vezes cortam todas as aparas, as ramificações desse padrão principal e ainda assim não conseguem enxergá-lo. É louco, isso é muito louco mesmo. Por exemplo, tem pessoas que elas têm uma dificuldade de terminar, completar qualquer coisa na vida delas. Tudo que elas começam, elas não conseguem terminar. E às vezes elas identificam isso como preguiça, como estafa, comodidade, pode ser depressão e tal, e às vezes é uma questão de falta de automerecimento, merecimento próprio. E é louco isso, e é louco. Só que assim, se você virar e falar pra pessoa que pode ser essa a possibilidade, a pessoa não enxergar por conta própria, ela não destravar a portinha onde através do qual ela finalmente consegue enxergar aquela gama na qual aquele padrão atua, não vai adiantar. Ele vai continuar lá. Então assim, quanto mais tempo tu levar para identificar um padrão, maior do sinal ou a tendência, ou não a percepção, mas você deve então desenvolver a percepção de o quanto esse padrão é essencial para a tua existência através da tua personalidade humana, ok? E ele é um dos grandes fios condutores que te aterra no teu corpo físico e que te mantém preso numa densidade de peso e que faz você ter que voltar aqui na roda da samsara. O segundo passo é no momento que aí, vamos supor, depois de muitos meses, tu identificou o padrão. Através de algum meio específico, tu conseguiu enxergar o padrão. Qual é a tua... E na hora que tu identifica o padrão, vai haver uma conexão com o padrão, certo? Você vai interagir com o padrão, automaticamente. Tu enxergou, tu interagiu. Enxergado é interagir com ele. Na hora que você interagir com ele, aí você precisa observar o que é que aflui desse contato. O que é que aflui? Por exemplo, eu lembro que quando eu identifiquei a minha questão com o auto-merecimento, foi incrível. Eu falei, putz, catei. Eu não tenho merecimento próprio. Na hora, assim, foi até um negócio físico. Parece que as minhas células ficaram mais leves. Literalmente saiu um peso das minhas costas. Então, o meu contato com aquele padrão, porque assim, eu já estava conscientemente buscando identificar aquele padrão. E estava muito difícil. E aí é um padrão assim que ele não é só que um dos componentes principais dele, ou o mais principal, é a invisibilidade. Mas é assim, não é apenas a invisibilidade. Mesmo quando você sabe que é invisibilidade, agora você identificou o que é que está atrás daquela invisibilidade, ele já não consegue mais existir. Então é como se ele se esfarelou no ar. Então assim, nesse caso em específico, pra mim, eu lembro quando eu estava acendendo, foi uma coisa assim, parece assim que outros padrões que eu ainda não tinha identificado, foi uma coisa assim, meio de sincronicidade. Eu senti em muitos níveis outras coisas sendo levelizadas. Mesmo coisas que eu ainda não havia adereçado, que eu ainda não havia tratado ou chegado nelas. Então, é muito importante esse momento na hora que tu encontra o padrão e que tu enxerga o padrão. O que vai acontecer? Outros padrões, dependendo de qual nível que eles estão, por exemplo, se você achar uma crusta, né? Uma crusta ou uma clusta, como a gente gosta de dizer, no teu mundo inconsciente, com uma série de padrões, tá? E eles, assim, eu gosto de falar, eles foram como vulcões adormecidos, né? No leito oceânico do seu inconsciente. Então, eles não estão ativos, tá? É apenas a presença deles ali exerce uma influência passiva no leito oceânico do seu subconsciente, e as trocas energéticas passivas que eles fazem com o meio, faz esse meio, por sinal, que sempre está se comunicando com o subconsciente e o subconsciente com o consciente, então indiretamente através dessas inter-relações afetando o consciente. Se você chegar numa crusta ou numa clusta dessa, se eles estiverem muito estagnados, como eu disse, é uma cadeia montanhosa de padrões assentado no leito do seu inconsciente. Você esse contato em que você observa o padrão ou uma reunião deles pode ser um contato tóxico. O que é tóxico? Eles estão tão engessados lá embaixo e eles não estão ativamente produzindo morfagens geográficas no seu inconsciente, mas assim, só a presença deles, só observá-los é tóxico. Então você, por exemplo, pode passar um dia inteiro ruim na cama, pode ter um contato com
com seus padrões internos desse nível. Você ficar o dia inteiro ruim, o dia inteiro. Parece que você, assim, foi desligado. Você, sabe, uma sensação de cansaço. Você pode ter azia, você pode começar... Não ter problemas nos seus órgãos físicos, mas você pode ter uma diarreia, dependendo do padrão que tu enxergou. Você pode ficar com tinnitus, né? Tinnitus que chama, aquele negocinho no ouvido. Então, assim, tem alguns padrões que quando você os encontrá-los, dependendo do nível no qual você os encontrou, vai haver esse efeito, assim, meio acabrunhador, eu gosto de dizer. Esse efeito meio paralisante. Parece que alguma parte da tua vida vai parar quando você observar aquele padrão, ou algum órgão seu naquele dia do teu corpo físico não vai estar bem, ou você vai ter essa necessidade de recolhimento, ou você vai ficar um dia muito estranho. E assim, se forem vários padrões que você identificou de uma só vez, a tua consciência tomar contato deste nível, que era uma terra de ninguém no teu inconsciente, pode ser um choque tão grande que a tua própria consciência, o nível superficial da tua consciência meio que se desliga. Ela se fecha. Ela se fecha porque ela não consegue lidar com aquilo que ela tá vendo que está lá e que ela não tinha conhecimento. Então, principalmente padrões conectados com o leito oceânico do inconsciente do ser humano. Esses são aqueles que você talvez vai sentir efeitos assim no teu corpo físico, efeitos corpóreos, efeito de sensação, de como você está se relacionando com as pessoas ou com o teu ambiente no dia, assim, mais, digamos, mais predominantes, mais fortes. E aí vem o terceiro ponto que eu estava explicando. Você vai, vamos supor que já você teve nas duas primeiras partes. Primeiro, foi um padrão difícil de achar. E quando você achou ele também, os efeitos colaterais não foram legais. Então tu já tá vendo que é um padrão assim gigantesco que tá te controlando. E aí o terceiro ponto é, o que acontece após esses dois primeiros? Ok? Nem todos os padrões você vai conseguir desmontá-los ou removê-los, tá? No processo ascensional, da mesma maneira. Então nem todos você vai removê-los por você se aperceber deles como véus, ou véus em grades, ou como um sistema de crenças. Vamos supor, dois padrões que tu encontra no teu inconsciente, os dois é um grupo um ajuntamento de crenças. Quer dizer que você vai removê-los da mesma maneira? Não necessariamente, tá? Dependendo da natureza da crença, de como está a organização daquele grupo específico de crenças e como as várias crenças que formam um grupo maior se interagem, interagem singularmente uma com a outra, pode mudar qual ferramenta, através da tua consciência que está olhando para o padrão que foi identificado, vai usar para removê-lo. E tem a questão, se você realmente precisa removê-lo. Eu acho que tem esse detalhe também, porque você vai descobrir alguns padrões que eles precisam estar lá, porque precisa ter uma certa manutenção e uma certa continuidade de certos aspectos da sua personalidade humana. Se tu desmontar a tua personalidade humana inteira, eu digo assim, desmontar de remover tudo dela, você deixa de ter uma personalidade humana. Você vira impessoal, não transpessoal. E aí tu desencarna, porque não tem nada te prendendo no físico, certo? Então, assim, a nossa ideia não é olhar todos os padrões e todos serem vistos como ruins, porque todos estão ajudando a manter a construção da unidade da personalidade humana e vamos remover todos sendo bons ou ruins. Não. Nós vamos remover aqueles que estão realmente atrapalhando você de ter uma vida saudável, uma vida integrada em sociedade, uma vida que tu tem prazer de atravessar ela e de você ser uma manifestação dela própria. De você ser um ser feliz, um ser, gente, equilibrado, um ser de bem com a vida, tá? Esses que a gente vai eliminar. Outros padrões a gente vai ter que deixar, porque a gente ainda precisa usar uma personalidade humana no dia a dia, ok? Nós vamos poli-los, ou nós vamos mudar eles de lugar se mesmo esses padrões positivos estavam sendo alimentados por raízes não positivas. Então você tem que ver isso também. Então, assim, nem todo padrão, por estar no mesmo nível da tua consciência, quer seja o subconsciente, o inconsciente, ou uma parte do superconsciente, o que quer que seja, nem todos os padrões, por estarem no mesmo nível, ou serem parecidos, ou serem de mesma categoria, ou são
esses dois são crenças ou aqueles dois são véus, você vai tratá-los da mesma maneira. E por isso que eu digo que esse terceiro ponto ele é tão importante. É você saber, peraí, como que eu vou lidar com isso? Tá, a partir do momento que você decidiu que você quer liberá-lo, você quer eliminá-lo, essa memória em algum nível, às vezes é um padrão até conectado com uma memória celular, uma memória de um certo órgão físico, de uma experiência de uma outra vida, o que quer que seja. Aí você tem que ver, e dependendo do quão difícil, né, você vai ser para você eliminar ele, ou qual ferramenta, tu já vai ver as implicações da própria remoção e o que tu pode esperar acontecer depois que ele foi removido completamente. Tá? Então, assim, para alguns padrões você vai ter que fazer uma augmentação consciencial. Removê-lo não vai ser removê-lo diretamente. Vai ser você infundir aquela área onde ele está com maior consciência. E aí ele vai desvanecer. Para outros padrões, você vai ter que fazer uma reprogramação mental naquele nível. Para outros padrões, você vai ter que fazer uma invocação, um decreto, ou você vai ter que fazer algum ritual físico com elementos físicos. Para outros padrões, fazer um journaling apenas vai ser necessário. Para outros padrões, você vai ter que ir para câmaras universais que lidam com padrões naquele segmento do teu mundo interior, que só você sozinho vai conseguir. Para outros padrões ainda, você vai ter que pedir ajuda de seres da luz especializados em lidar com esses padrões. Para outros padrões, às vezes você vai ter que saber um pouquinho de astronomia do mundo interno, né? A astrobionomia, que a gente chama. A astrobionomia vai te ajudar a você trabalhar com os elementos, tá? do astrais, com os astros, com os corpos celestes que existem no nosso mundo interior, que são uma representação no micro dos astros no espaço sideral, que a gente chama que é o macro, que é o mundo exterior. Então, astrobionomia, você vai ter que fazer isso. Outros padrões vai ter que ser uma mistura de todas essas... Uma mistura, uma mescla, uma junção de algumas dessas técnicas ou metodologias. Então, assim, não há uma linha uniforme de remoção de padrões. Da mesma maneira que não há apenas um gênero ou categoria de padrões. Então, assim, você também tem que ter um entendimento muito claro de qual padrão tu determina como crença, qual padrão tu determina como conjunto de crenças, qual padrão tu identifica como um véu, que geralmente é algo muito maior do que crença e crenças conjuntas, o que é apenas um pensamento solto, o que é apenas uma emoção solta, o que é, às vezes, uma clusta ou uma crusta de pensamentos que tem uma raiz própria, mas nem por isso forma um conjunto de crenças, forma um conjunto de crenças. Por exemplo, um conjunto de crenças, todos atribuídos ou relacionados a uma religião organizada, e principalmente se for as crenças oficiais, seria um dogma, certo? Então, esse é um conjunto de crenças que nós chamamos de dogma. E às vezes pode ter um conjunto de crenças que é tipo o que tu pensa, qual é o seu pensamento com respeito aos traços de personalidade que cada pessoa na tua família tem, certo? E aí essas várias crenças, a opinião que tu tem de cada pessoa está preso a uma raiz principal, que é a minha percepção dos meus familiares e amigos. Isso faz dessa série de crenças organizadas numa fonte única, um conjunto de crenças. Depende, não necessariamente. Você pode liberar uma das opiniões que você tem de um dos membros da tua família, dessa organização credencial, e ele vai continuar a existir. Ele não depende das outras opiniões que você tem dos outros membros. Então, se isso acontecer, isso não é um conjunto de crenças. Agora, num dogma, que é a reunião, o ajuntamento de crenças, ok? Que forma uma unidade maior. Vamos supor, os preceitos de uma religião. Talvez se você tirar uma crença específica daquela fonte única que prende todas as crenças daquela religião, as outras crenças talvez não consigam existir por conta própria, porque às vezes aquela crença em específico é parte importante da construção da teologia daquela religião. E às vezes aquela crença também isolada, espamada dentro da tua consciência, ela não consiga sobreviver por conta própria. Então assim, o conjunto com mais crenças não consegue viver sem ela não consegue viver sem eles. Então nesse caso,
uma fonte única, onde se prende várias crenças no teu mundo interior, forma um conjunto de crenças? Forma. Percebeu? Tenho dois casos que eu tenho. Dois grupos com várias crenças, mas um é um conjunto de crenças e o outro não. É apenas um ajuntamento presencial, um ajuntamento, digamos, favorável, um espaço favorável para as crenças se ajuntarem, mas elas não estão ali por uma ser dependente da outra, não estão formando uma energia terciária. Consegue perceber? Então tu tem que ver tudo isso. Então, os padrões dentro de nós, eles assumem milhares de cores e formas, e às vezes mesmo padrões que têm cores e formas estão no mesmo nível, ou em densidades diferentes de um nível maior, mas ainda assim no mesmo nível. Não quer dizer que você vai trabalhá-los, que você vai cuidar deles da mesma maneira. Aí você fala, putz, Charlie, se autoconhecer é punk, é dificultoso. Assim, é um trabalho muito árduo, é um trabalho de várias existências. Mas assim, se você tiver os meandros do caminho, como eu tô falando pra você, o maior tiro no pé que uma pessoa pode dar para se autoconhecer o seu mundo interno é ela, tipo, uniformificar, né? Tornar tudo uniforme. Você vai dar um tiro no pé. Então, assim, cada padrão tu vai ter que considerar como uma coisa própria, única, uma manifestação do teu mundo interior, muito específica, muito singela, com leis próprias. É como se cada padrão, gente, fosse um mundo próprio. Então, é muito importante trazer essa consciência, a gente fala desse tema. Então, o poder de um padrão não está no padrão em si. Acho que é isso que eu queria dizer nesse vídeo, assim, por completo. O poder do padrão não está em si. O poder do padrão, você só percebe a extensão desse poder, tá? A capacidade de influenciar que esse padrão tem, a intensidade dessa influência, na hora que ele já não está mais agindo à paisana. O que isso quer dizer? Na hora que ele não está mais agindo sem ninguém o observando. Ou seja, em outras palavras, na hora que esse padrão é enxergado por aquele que estava em algum nível sendo influenciado por ele. No caso, você o enxerga. E na hora que você o enxerga, você já não é mais a personalidade a qual ele alimenta. Você é uma parte dessa personalidade que se desprendeu como uma sonda exploradora para o uso do real persona, do real ser no qual toda essa personalidade está mergulhada. Então tu vai saber o poder de um padrão em você no caminho para conhecê-lo, na hora que conhecê-lo e o que acontecer uma vez que você o tiver conhecido. Então, assim, não entregue, não assinale para o padrão que o poder está nele. Deixa que o padrão mostre para você qual é o poder, quanta energia tem ali, que é a energia que o alimenta e que o forma como uma estrutura minimamente básica e perceptível para que você o conseguisse enxergar em primeiro lugar. Então é uma conversa super profunda, mas saiba que o poder do padrão ele se constrói na hora que você vai atrás de enxergar algo que já existe hipoteticamente no teu mundo interior, mas que na verdade está sendo construído na hora que você vai atrás dele. Então você está construindo o padrão, o que isso quer dizer? Você está construindo a explicação e sedimentando ela no teu nível consciente de algo que tu sabe que está lá embaixo, mas que não tinha forma, que não tinha cor. Você, na hora de ir atrás dele, na verdade você está fazendo o processo de iniciar a construção dele, para que você possa dar nome aos bois e que agora você possa falar pro teu nível consciente. Tá vendo? Eu era assim, eu era infeliz, eu era frustrado, eu não tinha dinheiro por causa desse padrão. O padrão não estava lá, mas eu fiz o caminho, eu fingi fazer o caminho de ir até ele lá, de assumir de que ele estava lá, para que você, consciente, conseguisse enxergar. De que se houvesse uma coisa que faz eu ter essas coisas ruins na minha vida, seria isso. E agora a gente sabendo o que é isto, mesmo que ele existisse apenas, digamos, hipoteticamente no campo da probabilidade, agora
Ele se tornou mais que uma probabilidade, ele se tornou algo enxergável. A gente pode retirar e com ele a gente também tira, vai embora junto com ele a probabilidade de que aquela coisa ruim que eu estava tendo na minha vida era presa a isso, ou era uma manifestação disso. Então, na verdade, ao você tornar o padrão dentro de você provável, você torna improvável a continuidade daquilo que tu assumia ou que tu inferia que era um produto negativo do padrão. Então você torna o padrão provável para tornar os resultados já não apenas prováveis, mas manifestáveis que tu enxerga na tua vida de volta, serem realocados de volta apenas para o campo da hipotética, do campo da probabilidade. Essa que é a loucura de todo esse trabalho interno. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês precisarem de ajuda para trabalharem com os seus padrões internos, quer sejam de comportamentos, quer sejam sentimento, emoção, uma mistura desses, conjunto de crenças, traumas, lavagem cerebral, o que quer que seja, vocês podem entrar na minha mentoria, que está com um valor comemorativo de R$50 até fevereiro de 2022. Eu vou te ajudar a você se tornar um ser humano integrado. Ou se você não quiser ainda embarcar nessa jornada de conhecimento do ser, você pode marcar um atendimento consciencial comigo, onde a gente pode explorar possibilidades para algum padrão específico que tu julga necessário você liberar nesse momento. E nós vamos fazer isso, apesar de tu julgar necessário, nós vamos fazer isso sem julgamento. Para, mesmo tendo esse contato com esse padrão, ser o contato mínimo, apenas de reconhecimento e de um enxergando ao outro. O padrão vendo que a estrutura agora o reconhece e que a estrutura vai decidir o destino dele, a continuidade dele como uma parte integrante dessa estrutura que chamamos de personalidade humana ou não. Então isso é uma reforma do ser. O autoconhecimento é em grande parte uma reforma do ser, você reformar o ser, entender em que bases ele existe, em quantos níveis, com quantos componentes, com quantas ferramentas ou elementos e realocá-los, eliminá-los, ressignificá-los, mudá-los de lugar, limpá-los, trazer uma nova versão para eles. É um trabalho fenomenal, é um trabalho realmente não só de formiguinha, mas um trabalho muito preciso, um trabalho quase que artístico, você desenhar as entranhas do teu mundo interior, que formam o seu senso de ser e, de fato, o ser que é, né, a multiplicidade, a reunião, a unicidade de todos os sentidos. E por isso de todos os seres que tu pode ser e que tu é. Então, se tiver interesse, marca comigo algum tipo de consulta que você acha que mais estará direcionada ou que será a melhor para tratar do padrão que você talvez já até identificou, mas você ainda não descobriu como liberá-lo. Eu sou o Charlie Austin e eu sou tu. O amor vive no mundo através de você e nós nos vemos nos nossos próximos vídeos. Abraços, tchau!